18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, boa noite pra você em 100,7. Agora são 6 horas em ponto em Manaus. Vamos juntos com você, hein? Você que está ligado aí na 100,7. Começa agora o programa 18 horas. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Karime Leão. Respira. É muito fôlego, minha gente. Sextou, galera bonita e colorida da Mix. Muito boa noite pra você que acompanha a programação da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Muito boa noite, Cid. Boa noite. Sem perder o ar. Vamos lá. Sem perder o ar. Boa noite, Emi Luciano, Paulo Castro. Boa noite, meu povo. Sextou. Pois é, né, rapaz? Sextou, mas sexta-feira atípica pra gente. Sexta-feira. Vamos lá. Temos convidados hoje, Luciano? Temos promoção? Temos promoções. A galera que tá aí no Mano tá concorrendo a ingressos pra Banda da Mix, que vai acontecer no dia 23, aqui na rua São Luís. É São Luís, né, gente? Aqui pertinho da Mix. Aqui pertinho. Então, também, Paulo Castro, boa noite, meu querido. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime, Cid, Emi Luciano, ouvinte da Mix. Hoje tem entrevista com o deputado Ricardo Nicolau, que vai falar pra gente detalhes das finanças do governo e um projeto que ele apresentou para a cidade de Manaus. Muito bem. Exatamente, é aquela história, né, Emi Luciano? Isso mesmo. Pra você concorrer a participar do Carnaval da Banda da Mix. Tem que interagir bastante aí no aplicativo Mano, entra no aplicativo Mano, lá dentro tem vários canais, adivinha qual é o mais bonito? O canal da Mix tá lá dentro. É lógico. Aí o pessoal vai clicar, vai ver a gente e vai participar, interagir bastante lá no chat junto com a galera. Isso. É bem animado, manda pergunta, daqui a pouco vai ter entrevistado. Quem é o entrevistado do dia mesmo hoje? Ricardo Nicolau. Então, se tem uma pergunta pra ele, já vai mandando que a gente tá de olho. Se destaque aí no meio da multidão. A gente não gosta de gente comum, não. E mandar aqui uma boa noite especial a todos os motoristas de aplicativos. Lembrando que a luta de vocês realmente continua e deve continuar bem mesmo, né? Baixar preço de combustível hoje é regra. Cara, hoje à tarde eu peguei um Uber, aí ele falou, olha, sabia que você tá inaugurando meu carro novo? Eu falei, que bom. Que legal. Que bom. Fiquei feliz. Pena que eu esqueci o nome dele, mas um abraço pra você. Um abraço pra você. E ele é ouvinte da Mix, com certeza. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7, aí na sintonia certa. Vamos juntos com você no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. Mix. Bom, e hoje, nós começamos, o dia já recebendo uma notícia, triste. O programa de hoje também, estamos um pouco entristecidos com a morte nesta manhã da ex-secretária de Estado, ex-vereadora e também assistente social Amarise Mendes, aos 85 anos. O óbito foi confirmado na manhã de hoje no hospital, onde estava internada para se tratar de problemas respiratórios e renais. Amarise Mendes, irmã do ex-governador Amazonino Mendes, deixou um legado de trabalho social quando esteve à frente da Secretaria de Assistência Social do Estado e da Prefeitura de Manaus e quando exerceu o cargo de vereadora na capital amazonense. A dona Amarise, como era chamada, era uma pessoa de personalidade muito forte, e que tinha amor extremo pelo trabalho social que sempre desempenhou. Ela é muito conhecida nessa área, sempre procurou ajudar o próximo, era uma missão que ela se identificava bastante. E durante sua passagem por cargos públicos, Dona Amarise sempre foi autêntica, defensora dos direitos humanos e dos mais necessitados. Mas no início da tarde, a família emitiu uma nota confirmando o falecimento. Abre aspas. Temos a certeza de que em seu descanso eterno, ao lado do seu amado Fernando, que é o seu esposo, estará sempre rogando por nós aqui na terra. Diz a nota da família assinada por filhos, netos e bisnetos de Dona Amarise Mendes. Pois é, o velório de Dona Amarise Mendes acontece a partir de agora, às 7 da noite, no auditório Belarmino Lins, o anexo ali da Assembleia Legislativa do Amazonas, na Avenida Maripiranga Monteiro, em Manaus. E na tarde de sábado será prestada, uma homenagem de familiares, amigos e admiradores de Dona Amarise Mendes, seguida de um culto ecumênico na Alian. O sepultamento acontecerá às 3:30 da tarde de sábado no cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. E o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, o governo do Amazonas e o prefeito Arthur Neto emitiram nota lamentando a morte de Dona Amarise. O prefeito Arthur Neto decretou o luto na cidade. Mix.
Bom, enquanto todos estão preocupados, né, e com razão, inclusive, com o novo coronavírus surgido lá na China, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave no Amazonas subiu para 170 no período de novembro de 2009 a fevereiro deste ano, segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quinta-feira. Pois é, e 23 pessoas morreram em decorrência da síndrome respiratória aguda grave nesse mesmo período aí. Aí a gente lembra que é novembro de 2019 a 13 de fevereiro deste ano. O número é alto e estamos apenas no início do período chuvoso, em que este tipo de doença tende a aumentar. Informação ainda mais grave nesse boletim da Fundação de Vigilância é que voltaram a ser registrados casos de influenza. A influenza A, o H1N1, é o tipo mais letal de vírus que provoca a síndrome respiratória aguda grave. É grave mesmo, né? E todos devem ficar muito atentos e evitar a contaminação por vírus da gripe. De acordo com o boletim dos casos identificados, foram confirmados 38 por vírus respiratórios, sendo 15 casos provocados por adenovírus, 14 casos de influenza B, 4 de vírus sincial respiratório, 2 de metapneumovírus, 2 por influenza A, também tem o H1N1 e um parainfluenza, né? Parainfluenza, como é que é esse nome? Parainfluenza mesmo. Influenza, isso. Exatamente. Vale ressaltar que não há casos suspeitos de coronavírus no Amazonas. E no país, acho que esse número aí que está sendo de coronavírus, acho que baixou para 4, né? Ou 6, uma coisa assim, né? Sim. Bom, e a Fundação de Vigilância da Saúde informou que entre as 23 mortes pelas síndromes respiratórias aguda grave, 9 foram para vírus respiratórios e 14 por outras síndromes respiratórias não virais. As 9 mortes que aconteceram aqui em Manaus, 3 foram por influenza B, 4 por adenovírus, 1 vírus sincicial respiratório e 1 metapneumovírus. Em relação às mortes, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde, 77% apresentam pelo menos um fator de risco respiratório, com 71% respectivamente em pacientes idosos, cardiovasculares ou com diabetes, 42% pneumopatas, e 14% em crianças de 1 a 4 anos. Pois é, como eu já falei que o vírus mais letal é o influenza A, o H1N1, que desde abril do ano passado não eram identificados novos casos, o que veio a ocorrer agora, em fevereiro. Já são 2 casos registrados somente esse mês. É fundamental tomar a vacina, né? A gente sempre fala aqui, se você pertence a algum grupo de risco, já existem vacinas gratuitas contra a gripe disponíveis aí nos postos de saúde. Caso contrário, também é possível se vacinar em clínicas particulares, Além né? disso, é necessário também lavar regularmente as mãos com água e sabão. Não é só a questão do álcool, hein? Isso foi dito aqui, inclusive, Sim, a gente sempre fala isso, né, Cid? Evitar aglomerações. Higiene, né? Exatamente. Evitar aglomerações, contato com pessoas que apresentam sinais aí, sintomas de gripe, manter os ambientes bem ventilados e utilizar lenços descartáveis para limpar o nariz e a boca ao tossir e espirrar. 18 horas. Bom, são 6h08 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7, o melhor mix do Brasil, hein? E o governo do estado já ultrapassa os 60% em dispensa de licitação e inexigibilidade nos valores pagos aos fornecedores. E é um recorde no quesito dispensa de licitação. O repórter Azaf Augusto tem os detalhes. Dos mais de 77 milhões de reais pagos pelo governo do estado a fornecedores no início deste ano, 47 milhões de reais foram pagos a fornecedores com contratos sem licitação. De acordo com os dados disponíveis no portal e-compras do governo do Amazonas, só em 2020 a inexigibilidade e dispensa de licitação representam mais de 60% dos valores pagos pelo governo aos fornecedores. O deputado Wilker Barreto disse que vai oficializar a Comissão Geral de Licitação para que informe à Assembleia Legislativa o direcionamento de dispensas de licitação. Desses 42 milhões, 6 já são da Fundação Getúlio Vargas, para contratar 17 profissionais a preços faraônicos. Então, obviamente,
o governo precisa ter cautela, tem que licitar, parece que tem raiva de licitar, não quer licitar a merenda, não quer licitar o transporte escolar da SEDUC, ou seja, então, um governo que vai bater de novo um recorde que não nos agrada, que é o recorde de ser um governo que não gosta de licitar, e isso, com menos de 60 dias, já tem uma soma aí de cifras que precisam, obviamente, ser aclaradas. Para o deputado Demilson Chagas, o governo direciona essas licitações. Nós precisamos acompanhar, denunciar, nós precisamos saber detalhadamente aonde o governo está investindo, porque está fazendo falta, ou na segurança pública, ou na educação, ou na saúde, onde falta insumos, fazer exames, falta pagar profissionais, falta pagar fornecedores, falta botar a saúde para funcionar. Então, isso só cheira a indício que o governo está direcionando a licitação no estado do Amazonas para os seus amigos, para poder ficar bem satisfeito com o governo que tem compromisso com eles, mas com o povo está aí sofrendo a ausência desse recurso que poderia estar muito bem empregado e funcionando em vários setores que nós sabemos que não está. Volto com vocês. Olha essa festa aí. Foram 47,1 milhões de contratados sem licitação, apenas no mês de janeiro, o que representa 61,5% de tudo que foi comprado ou contratado pelo governo. Para quem se elegeu com o discurso do novo, da moralidade, de contratar sem licitação, um total de 47 milhões é batom na cueca, amigo. Não é? Batom na cueca. Como é que explica, né? Como é que explica? É bandeira total. E se os órgãos de controle investigarem a fundo mesmo, certamente vão encontrar muita coisa errada. 6h11. 18 horas. Bom, agora vamos falar de mais um caso de funcionários do sistema de saúde do estado com atraso de salários. O repórter Azaf Augusto tem as informações. Os funcionários terceirizados da empresa MAP, que prestam serviços de limpeza e conservação na maternidade Ana Braga, afirmam que vão para o 3º mês com salários atrasados. Ontem, eles realizaram uma paralisação, mas até o momento, a situação dos pagamentos não foi resolvida. De acordo com uma funcionária que preferiu não ter o nome revelado para não sofrer represálias, os trabalhadores que cuidam da limpeza da maternidade se dividiram em 2 grupos de 6 para fazer a higienização apenas da sala de pré-parto e centro cirúrgico, para não deixar as mães em condições ruins. Os outros setores da maternidade estão sem serviço de limpeza. Faz 2 meses que a gente já vai terceira folha e a gente não recebemos. Bem dizer, estamos trabalhando de graça. Fizemos uma turma assim de 6 em 6 para entrar só no pré-parto e centro cirúrgico para limpar, né? Porque são área de necessidade mesmo, porque a gente também não pode deixar as mães que vão ter neném e deixar elas lá jogadas, entendeu? Porque para eles fazerem um parto, entre outros, tem que fazer a limpeza do setor, entendeu? Mas é uma coisa muito chata, porque a gente trabalha porque precisamos. Entramos em contato com a Suzan, mas até o fechamento desta matéria, nenhuma resposta foi enviada. Volto com vocês. Pois é, e a direção da maternidade informa que esta semana alguns funcionários terceirizados da limpeza faltaram, mas que a situação foi contornada e os serviços estão sendo realizados normalmente. Mesmo diante dessas faltas, não houve suspensão de serviços que pudessem colocar em risco o funcionamento da unidade. Ainda na nota, em relação ao pagamento das empresas, após a abertura do exercício fiscal, a Secretaria de Estado de Saúde está procedendo com os pagamentos, conforme o cronograma da Secretaria de Estado da Fazenda, e a empresa deverá receber nos próximos dias. Bom, esse serviço é essencial, né? Sem dúvida nenhuma, em uma unidade de saúde. É essencial. Se o local não estiver limpo, há uma grande chance de contaminação das parturientes, e isso é muito claro, e também das crianças recém-nascidas. Esperamos que essa situação se resolva logo e que essas pessoas recebam os seus salários, que é o direito delas, né? Elas trabalhou, tem que receber, é lógico isso. Desculpa, mas a gente escuta a personagem na matéria, a gente mostra a pessoa falando que tá há 2 meses aí vem a nota dizendo não, só foi um dia, 2 semanas. É engraçado isso, chamando o cidadão de mentiroso. Não sei, desculpa, mas enfim. É mais um absurdo dos vários absurdos, né, que nós temos aí no nosso sistema de saúde estadual.
Uma maternidade sem serviço de limpeza está com as portas abertas aí para infecções e expõe as parturientes e crianças recém-nascidas ao risco de contrair doenças graves. Governador, por favor, meu amor. Por favor. Pague a empresa para que esses trabalhadores possam receber o que lhe é de direito. Isso tá com dinheiro sobrando aí, meu irmão. Paga, larga de ser assim, meu. 6h15 em Manaus. 18 horas. Muito bem, vamos saber aí, né, como está a previsão do tempo para Manaus e região com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, minha gente, de acordo com informações do Clima Tempo, tá? A previsão é a seguinte: chove rápido durante a noite. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar é de 94%. E a mínima chega a 24 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. 18 horas. 6h15 em Manaus. Hoje é sexta-feira, né, Cid Tô Soares? vendo que é. Tá vendo que o clima tá bacana hoje pra sexta-feira. Eu já tô aqui praticamente no sábado já, tá Sim, bora, minha gente. Olha só, abrindo a nossa playlist com muito trabalho duro, disciplina e talento, ele, Post Malone, tem se consagrado aí como uma das maiores estrelas musicais da atualidade. Está em alta aí com o álbum Hollywood's Bleeding, né, lançado em setembro do ano passado, Blinding, do ano passado, hein? O Post Malone, ele estreou no topo das paradas já. Ele começa assim logo, né, por cima. E continua com uma super campanha. Pelo jeito, ele não se acomodou, o que é muito bom. Pois é, em entrevista para a revista Rolling Stones, ele falou sobre o lançamento de novas músicas e ainda disse que espera ter um novo disco nas ruas agora, viu? Esse ano de 2020. Até chegar um novo álbum, vamos curtindo os sucessos que já estão mais do que consagrados aqui no melhor mix do Brasil. Simbora, abrindo a playlist de hoje do 18 horas, Post Malone, Circle. Playlist 18 horas. 6h20 em Manaus, a primeira da playlist de hoje, Post Malone, Circles em 100,7. Cid Soares, você tem um recadinho do coração aí? Tenho, rapaz, é o seguinte. Recadinho do coração é ótimo. Recadinho do coração é bacana. É pro pessoal do esporte de gasolina. Olha que legal. O preço da gasolina mais baixo praticado em Manaus é de R$4,67. Foi a que eu comprei hoje. R$4,67. É, alto a beça, né? E do diesel, R$3,52. Segundo aí uma pesquisa do Procon do Amazonas, aqui eu aproveitar e mandar aqui um abraço pro Rodrigo Guedes, tá sempre na escuta, acompanhando tudo, né? Foi realizada nesta quinta-feira em 55 postos de Manaus. Muito bem, 6h20. Vamos juntos com você no melhor mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. Bom, ontem, né, aqui no 18 horas, nós falamos sobre a preocupação das mães e crianças internadas no Hospital Dr. Fajardo após a troca da empresa de enfermagem que durante anos atuou nas UTIs dos hospitais públicos do Amazonas. A situação nas UTIs do Hospital Infantil parece estar cada dia mais complicada. Temos mais detalhes com a repórter Júlia Gomes. Com a filha Ana Júlia internada há mais de um ano no Hospital Infantil Dr. Fajardo, Dona Milena conta que na manhã desta sexta-feira, ao chegar para ver a filha, tomou um susto. Hoje eu fui dar banho na minha bebê, mas infelizmente fiquei muito triste mesmo. Chegando lá, não tinha uma enfermeira, só tava os técnicos e as doutoras. Eu não sei o que fazer. Eu acho que esses enfermeiros são muito irresponsáveis. Deixar minha filha largada assim. Não sei o que fazer, gente. Minha filha não merece isso. Minha filha merece ser bem cuidada. Mas pelo que eu tô vendo, ela não tá sendo cuidada direito pelos enfermeiros. A preocupação atinge até mães de crianças que já tiveram alta. É o caso da Dona Cleia, mãe do Felipe, que ficou 1 ano e 3 meses na UTI do Dr. Fajardo. Ela conta como o filho foi bem tratado e fala da preocupação com a mudança. Foi um trabalho que eu não esqueço nunca. Você chega com seu filho, como eu cheguei, com meu filho em coma ali. Meu filho passou muitos meses em coma. Eles fizeram o possível e o impossível para devolver o meu filho bem, com saúde. Eu saí feliz dali. Eu acredito que não pode mudar. Tem que ficar essas pessoas aí. Para que mexer numa coisa que já está ali bem, que você se sente bem recebido com seu filho?
Desde a última terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde iniciou o processo de substituição dos profissionais do Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas pela empresa Manaós Serviços de Saúde, nas unidades da rede estadual, em função da decisão do desembargador João Simões. A Manaós brigava na Justiça para manter o resultado do pregão eletrônico 1015 de 2018, do qual havia sido vencedora, mas que em outubro do ano passado teve o resultado suspenso pela própria Suzan, mantendo o IET nas unidades até a realização de uma nova licitação. Nesta quinta-feira, o Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas, o IET, entrou com recurso contra a decisão judicial. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e esses casos da falta de enfermeiros em UTIs de hospitais do governo do Amazonas foi parar na polícia hoje. Uma familiar de um paciente registrou um boletim de ocorrência na delegacia interativa, informando que hoje a UTI do Hospital Infantil Dr. Fajardo ficou sem atendimento das 8 da manhã até as 9 horas desta manhã. E o boletim de ocorrência policial diz que felizmente não houve nenhuma intercorrência com pacientes, apesar da gravidade das doenças que eles apresentam. Pois é, olha, gente, a repórter Júlia Gomes, que está grávida de 7 meses, ela foi ameaçada e obrigada a apagar as imagens que capturou no hospital Dr. Fajardo. A ameaça partiu de pessoas que se identificaram como representantes da empresa Manaós. Uma violência ao exercício da atividade jornalística, um cerceamento à liberdade do repórter que esteve no hospital para apurar denúncias de que não havia enfermeiros suficientes nas UTIs. Mais que isso, uma covardia, porque a nossa repórter está grávida de 7 meses e estava apenas exercendo a sua atividade profissional. E sobre esse fato, vamos ouvir o comentário do nosso editor executivo, Sérgio Bartolo. Que tempos estamos vivendo? Hoje, a nossa colega Júlia Gomes foi ameaçada por pessoas que diziam ser da Manaós, uma empresa que passou a prestar serviço de enfermagem nas UTIs do estado. A Júlia estava fazendo o trabalho dela. Foi no Hospital Infantil Dr. Fajardo para apurar denúncia de mães que estão sofrendo com a falta de enfermeiros para atender seus filhos nas UTIs. A Júlia está grávida de 7 meses. Estava sozinha e foi ameaçada covardemente por 2 homens e 2 mulheres que disseram ser da Manaós. Quando viram o crachá da repórter, os 4, como se tivesse algo muito grave a esconder, passaram ao ataque. Seguraram a repórter e disseram que iam chamar a polícia militar para prendê-la. Só faltaram dizer: sabe com quem está falando? Fizeram questão de deixar claro que são amigos de alguém do governo ou da polícia. Tentaram impedir que a repórter exercesse sua profissão. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas pela Mix. Tentativa de cárcere privado e de impedir a repórter de exercer sua profissão é crime. As perguntas que ficam no ar: o que tem para esconder essas pessoas? Por que ficaram tão violentas com a proximidade da repórter? Por que tanta covardia com uma mulher grávida? As autoridades policiais do Amazonas têm a obrigação de investigar e punir. Karime, Cid, Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje foram divulgados os índices da violência no Brasil. E como já era esperado, o Amazonas foi um dos poucos estados brasileiros que apresentaram aumento no número de mortes violentas no último trimestre de 2019. Exatamente, Carlão. Na contramão aí da maioria dos estados, o Amazonas registrou alta no número de mortes violentas, que são assassinatos, latrocínios e agressões seguidas de morte. Enquanto o Brasil teve uma diminuição de 11,8% de outubro a dezembro nos assassinatos, no Amazonas houve um aumento de 4,4%. Bom, contra números não tem o que discutir, né? Esses números aí são do monitor da violência do portal de notícias G1, seguindo o padrão metodológico utilizado pelo Fórum do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A situação no Amazonas é realmente complicadíssima. Essa guerra entre facções está deixando o cidadão inseguro sob impacto de uma guerra sangrenta que deixa todo
todos assustados, com medo de sair de casa até para comprar pão. Pois é, todos os dias a gente tem aí registros de execuções nas ruas, famílias sendo expulsas, né, de suas casas pelos traficantes, enquanto o Poder Judicial, enquanto, né, o governo, o gestor, né, os gestores ficam assistindo a tudo, justificando que apenas uma guerra entre facções, mas de fato mesmo de ação a gente não percebe, né? O cidadão não teve ainda aquela ação de ter aquela tranquilidade, de ter aquela sensação de segurança nas ruas. Manaus hoje é considerada uma das cidades mais violentas do país, até mais do que o Rio de Janeiro. Um absurdo mesmo, Karim. Foram mais de 117 mortes violentas em janeiro. E só nos 10 primeiros dias de fevereiro já foram mais de 40 assassinatos. E o pior é que o governo recusou o emprego da Força Nacional de Segurança que foi oferecida pelo ministro Sérgio Moro, justificando que o Estado está tomando as medidas necessárias para garantir segurança à população. Será? É muito fácil dizer isso para quem anda com seguranças armados, né? Circula em carro blindado, né? Governador, calce aí as sandálias da humildade e peça ajuda do governo federal. Isso eu falei antes de acontecer qualquer coisa aqui, né? Meu irmão, não sei fazer, não deu pra fazer, peça ajuda, meu amigo. Difícil. Isso não é feio, não. Aliás, seria bonito da sua parte, né? As Forças Nacionais são um instrumento importante e eficaz para contornar uma situação de crise como essa que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. 18 horas. Muito bem, a segunda da playlist de hoje, hein? Quem está aí na playlist 18 horas é um cara do Kosovo chamado Dardan Aliu. Ele ficou conhecido profissionalmente como DJ Regard, que remixou uma música chamada Ride It, de Jay Sean, e tornou-se aí uma sensação viral no planeta. Pois é, Ride It foi lançado em julho de 2019 e liderou a parada do Spotify Viral nos Estados Unidos e teve aí 1 milhão de views no Spotify pelo mundo. Nossa, transmitida, né? Aí com mais de 2 milhões de vezes nos Estados Unidos, entrou na parada da Billboard Hot Dance. Claro, né? Ride It alcançou o número 1 da parada de singles na Irlanda, número 2 na parada de singles do Reino Unido e número 3 lá na Austrália. Então DJ Regard já está mais do que no ponto para tocar Ride It aqui no 18 horas. Então segue aí a segunda da playlist da noite. Playlist 18 horas. Muito bem, 6 horas e 32 minutos em Manaus. Regard, Ride It foi mais uma da playlist que você conferiu aqui em 100,7 no 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje nossa entrevista é com o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, onde nesta quinta-feira o secretário de Fazenda do Estado, Alex Del Giglio, expôs o relatório financeiro do governo do Estado. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas, aqui aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, Karime. Para mim sempre é um prazer poder estar aqui. Boa noite. Bom, então, né, a gente quer saber qual é a real situação financeira do governo do Amazonas hoje. Bem, nós tivemos a reunião em que foi apresentado o terceiro quadrimestre, tá? E a arrecadação do Estado, ela surpreendeu para o lado positivo, tá? O Estado arrecadou mais de 2 bilhões de excesso daquilo que estava sendo previsto, teve um reforço no caixa do governo do Estado, também com os recursos do FMPES, né, da ordem de 300 milhões, que teve um reforço no caixa. Houve um valor significativo de 174 milhões do pré-sal, acordo com a Petrobras, né? E 250 milhões com acordo da Petrobras. Então, e mais um empréstimo também do Banco do Brasil, salvo engano, que foi que já vai, ele pegou no que ano saiu passado. Uma parte e tem um empréstimo para esse ano de 250 milhões de dólares. Somando tudo, deputado, né? Quase 4 bilhões a mais, né? Vamos arredondando aí. Teve um acréscimo muito grande, né? Teve muito da receita própria, do FPE, das transferências, né? Eu te confesso que eu não fiz ainda o cálculo, mas deve ser mais ou menos. Foi muito significativo. Mas mesmo assim, mesmo com esse aumento significativo, e nós tínhamos um cenário um pouco ruim de não pagar nem folha de pagamento em novembro e dezembro. Os salários. Então, né? houve esse aumento, não só pelo
aumento da economia, mas também houve ações de arrecadação extremamente grandes. Mas mesmo assim, o Estado não conseguiu equilibrar as suas contas. Tá? O limite da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao gasto de pessoal ainda está ultrapassado. O limite ideal é que fique no limite prudencial, seria de 47% até 49% o limite máximo. Então, com todos os incrementos 49,56, é isso? 49,65, eu acho, 56. Eu não alguma vez ficou a mais e já recebeu o terceiro alerta para que o governo do estado consiga resolver, né, fechar essa conta. E precisa resolver para que não haja prejuízos ao Estado, né, quando haja prejuízo ao Estado. Deputado, mesmo estando com dinheiro, só para as pessoas entenderem, o governo não pode mexer nesse dinheiro, investir em alguma coisa, porque ele pode realmente não pode ultrapassar esses valores, e aí entra na Lei de Responsabilidade Fiscal, Na verdade, os recursos do Estado, até porque o orçamento permite remanejamento, suplementação em 40%, o governo pode utilizar. O que ele tem que fazer é reduzir o custo de pessoal. E aonde ele pode reduzir? Ele pode reduzir salário de servidores? Não. Onde ele pode reduzir? São nas terceirizadas. Né? As empresas terceirizadas, elas contam para o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando você contrata um funcionário de uma empresa terceirizada, né, o empresário embute nesse valor o valor do funcionário, os impostos que tem que recolher através da CLT, os impostos da nota e o lucro do empresário. Então, esse cidadão que está trabalhando, ele custa bem mais para o poder público para exercer a mesma função. Então, é preciso fazer com que esses valores possam diminuir, né? Tem aí um trabalho na folha de pagamento, fazer um censo da folha, isso em outros estados já teve um ganho importante na diminuição dos valores. De 2 a 3%, e a gente precisa entender e fazer uma equação da arrecadação com as despesas. Né? O Estado precisa caber dentro do seu orçamento. E mais, ele precisa ter eficiência nos gastos públicos, para que na ponta o cidadão que está esperando uma saúde de qualidade, uma educação, segurança, possa ver, né, e sentir os investimentos do Estado. O Estado do Amazonas é um Estado grande, forte, e tem sim condições de fazer um Estado melhor. E o que explica, então, os salários congelados? O salário congelado foi há um tempo atrás, em que o cenário, né, no cenário de arrecadação, não era o cenário que está hoje. Pois é, mas não pode mudar isso? Lógico que pode. Até a legislação, ela seria até desnecessária. Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já impõe regras claras. Então seria até desnecessário, né? E embora seja um remédio amargo, mas precisa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Mas precisa cumprir em todos os sentidos. Você não pode penalizar uma categoria e abrir para outros gastos, muitas vezes, que podem ser equacionados. Então, o Estado, acho que tem muita gordura que pode ser diminuída. Então, mas os salários continuam congelados até setembro de 2021. Sim, mas isso pode ser revisto, até porque o Estado entrando numa condição melhor da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode sim ser revisto. E tem uma discussão, e essa discussão já foi até o Supremo, da reposição salarial. Uma coisa é o ganho real, e a outra coisa... Estão pedindo 5% mais 10% de ganho real, né? Que talvez se torna difícil você ter o ganho real com o limite ultrapassado da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas há uma discussão que a reposição salarial, reposição inflacionária, o IPCA, por exemplo, poderia ser inserido, porque não há ganho real. Né? Não há ganho real, e sim a reposição salarial.
Muito bem, deputado, mesmo com esses aumentos, recordes, né, que o senhor mencionou e nós temos observado aí ao longo do tempo, por que a demora para o governo adotar aí medidas para equilibrar os gastos com o pessoal? Bem, como eu falei, eu acho que o Estado, ele tem muita gordura que pode ser diminuída, né? Tem que ter um programa e um projeto de gestão. E não tem isso. Né? Um projeto de gestão que possa tornar mais eficiente a máquina pública. Né? Eu falava hoje em uma outra entrevista, por que na iniciativa privada a gente consegue planejar, consegue ter metas, consegue buscar eficiência, né? Consegue gastar menos e poder fazer mais, produzir mais? Por que o poder público... Porque tem gestão. Sim, e até porque... Organização também. Sim, até porque o poder público não vai à falência. Né? Eu nunca vi um Estado... eu já vi passar por problemas sérios, mas eu nunca vi um Estado fechar suas portas. E isso, logicamente, prejudica muito quem precisa, né? Quem precisa lá na ponta. Então, eu acredito muito que os governos precisam se profissionalizar e precisam ter uma gestão de qualidade, né? Uma gestão de qualidade para ter eficiência. E olha que o Amazonas não é um estado ingovernável. Né? O estado do Amazonas é um estado que tem arrecadação, que tem um distrito industrial forte. É lógico que pode crescer muito mais. Resumindo, falta gestão, então. Esse é o resumo da ópera, né? Bom, o senhor apresentou um projeto chamado Pra Frente Manaus, em que apresenta algumas soluções aí para problemas crônicos da nossa cidade, como a saúde, educação, mobilidade urbana, né? É uma agenda típica de candidato. Então, o senhor vai disputar a Prefeitura de Manaus? Não, na verdade, esse programa, nós lançamos o projeto Pra Frente Manaus, que é para inverter a lógica que a política sempre fez e os políticos tradicionais sempre fizeram, que no ano eleitoral se tem muito reuniões de gabinete, acordos partidários, acordos políticos, e esquece de algo mais importante, que é ter um projeto viável para a cidade de Manaus. Né? E aí o que acontece muitas vezes? Se ganha eleição com um grande programa de marketing e quando se assume um governo, assume uma prefeitura, precisa aprender, precisa conhecer, trocar o pneu com o carro andando. Não se tem projeto, na verdade. Não se tem projeto, não se tem planejamento. Então a nossa intenção é de poder contribuir, né? E contribuir discutindo, né, no pilares importantes, pilares na saúde, quais são as deficiências que nós temos, o que tem de bom que possa ser que possa continuar, porque não tem mais aquele salvador da pátria com ideias mirabolantes e que acha que com virar da chave vai resolver tudo. Então acho que nós estamos numa fase de união, de buscar esforços para que o nosso estado, para que a nossa cidade possa crescer. E aí nós vamos buscar ajuda, né? Ajuda dos parlamentares, ajuda de técnicos, ajudas da população, porque é a população que sente na pele, né? Da hipocrisia nós falarmos, olha, eu sinto na pele o que o cidadão sente lá num hospital público, né? Embora a gente conheça como funciona, mas nós temos plano de saúde ou temos a opção de ir para um hospital particular. Então, quem sente na pele é que precisa participar, preciso indicar as áreas. Agora em Manaus, 6h44, estamos conversando com o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas. E a reforma administrativa, de fato, né, o que se parece que não surtiu aí muito efeito, ou o efeito que estávamos esperando. A reforma administrativa foi feita através da lei delegada, né, e o impacto, né, nas finanças, isso vai ser apurado ao longo do ano, mas as expectativas é que seja um impacto pequeno, né? Pequeno. Eu acho que as reformas, elas precisam ser mais profundas. E doa quem doer. Vai ver que é por isso que não surtiu tanto efeito? O senhor acha que foi rasa essa? Eu acho que ela tem que ser mais profunda e não basta só você fundir uma secretaria e continuar com os mesmos staff. Então, continuar com a mesma estrutura.
Então, se você extinguir, é para extinguir, para diminuir custo. Pois é, que aí trocou 6 por meia dúzia, a folha do pessoal continua a mesma. Eu acho que as mudanças têm que ser feitas de forma profunda, eficaz e com uma análise muito criteriosa, né? Eu acho que o Estado tem gordura para queimar, pode queimar essa gordura e sobrar dinheiro para fazer investimento que está precisando e muito todos os setores do Estado. Deputado, nós aqui do 18 Horas, nós estamos sempre muito em volta, né, em torno dessa questão saúde no nosso Estado. E o seu projeto, ele contempla essa questão da saúde e o que pode ser feito nessa área, porque nós estamos enfrentando um caos aí sem precedente. O senhor que é um conhecedor da área, uma vez que a sua família atua na área privada, né, com a empresa Samel, o que pode ser feito no nosso Estado para melhorar essa situação, deputado? Olha, eu acho que hoje a saúde é o maior problema do Amazonas, né? De forma em que tem ações tanto da Prefeitura, do Governo Federal e do Governo do Estado. Esse é o maior problema. Nós estamos num caos efetivo de filas, de problemas de atendimento. E aí tem um setor, que é o setor de maternidade, que tem um déficit muito significativo de leito. As maternidades de Manaus não têm os leitos suficientes para a população que precisa. E a parturiente não pode esperar. Quando o filho vem, não pode chegar com ela e falar, olha, vai pro final da fila que o dia que tiver vaga nós vamos lhe atender. Ele vai nascer, né? Ele vai nascer de qualquer maneira. Na área clínica e na área cirúrgica, os leitos podem ser melhor aproveitados. Eu te dou um exemplo. Hospital 28 de Agosto. A taxa de permanência do Hospital 28 de Agosto, né, do paciente fica dentro do 28 de Agosto, é mais de 10 dias. Mais de 10 dias. Por que isso acontece? Porque demora o exame, porque demora o procedimento. Né? Os procedimentos, todos eles são feitos de forma convencional. Né? Hoje nós estamos falando em robótica, em cirurgia robótica. E todos os procedimentos são feitos de forma convencional. Eu dou um exemplo. Uma vesícula que você pode dar alta com 24 horas, se não for feito por vídeo, laparoscopia, isso vai demorar 3 dias. Se não for feito os exames necessários, pode demorar mais. Qual é o objetivo? É poder passar dessa taxa de permanência de 10 e buscar o que tem a iniciativa privada e que tem outros hospitais que vai para 3. A pergunta básica, por que isso não é feito, doutor? Aí essa pergunta essa é a mais difícil, inclusive. Essa é a mais fácil de fazer, mas é mais difícil de responder. Como eu falei, nós temos exemplos. Você pega dados da iniciativa privada e vê por que um hospital particular consegue ter uma taxa de permanência de 3 dias, em média, e um hospital público vai ter 10. Então, é extremamente discrepante. Então, será que a solução é construir mais 3 hospitais? Não. É mudar a metodologia, é mudar o sistema de gestão e poder fazer com que nós temos existente poder funcionar melhor. Otimizar o que já se tem, né? Deputado, e quanto ao concurso público, né? Que também foi suspenso, não vai ser feito concurso público. Agora, no caso dos enfermeiros, quem que escolhe essas pessoas? A pergunta aqui que me foi feita pelas redes sociais. Será que não pode haver algum tipo de apadrinhamento para escolher essas pessoas? Esses profissionais? Que sim, né? Porque tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu sempre defendi, se nós formos pegar assim, algumas coisas que eu falava no processo seletivo para os técnicos de enfermagem há muitos anos. Pelo menos 6, 8 anos eu defendia para se fazer um que concurso, se tinha, né? Primeiramente o processo seletivo, né, para retirar as pessoas. E o concurso público. Porque não há nenhuma outra forma de ingresso ao poder público se não for através do concurso. Essa é a única forma legal e a única forma possível de você entrar pela porta da frente. Agora, em casos especiais você pode fazer processo seletivo e aí a técnica deveria ser levada em consideração, né? Porque são áreas que têm peculiaridades. Eu não posso colocar um técnico de enfermagem ou um enfermeiro
numa UTI neonatal se ela não estiver preparada para isso. É o que está acontecendo agora. É o que nós estamos vendo agora, né, deputado? No seu projeto também fala do IMO, né, do Índice de Mobilidade Urbana, e dentro disso nós já tivemos aí vários projetos para o transporte coletivo aqui em Manaus. Metrô de superfície, Bonotrilho, BRT, e Manaus hoje, infelizmente, não foi nada, né? Nós temos um dos piores sistemas de transporte do país. Como é que o senhor imagina essa área nos próximos anos? Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que a gente precisa fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Esses projetos bilionários, né, que tem uma execução extremamente difícil, eles ficam muito no papel e não vai para a prática. Então nós precisamos de ações imediatas. O problema da mobilidade urbana é extremamente sério. Não só o transporte coletivo com a qualidade dos ônibus que precisam ser renovados, mas tem que aumentar o número a velocidade por quilômetro rodado, para o cara poder chegar mais rápido. E como é que ele vai conseguir chegar mais rápido se está com o trânsito parado? Então, e tem várias alternativas. A exemplo, em Curitiba, implantou o sinal inteligente. Teve uma redução extremamente significativa em algumas áreas de 30%. A sincronização do sinal, as direitas livres, os recuos à esquerda, as passagens de nível. São obras baratas, né? E o sinal inteligente, isso aí tem que ser feito de imediato. Para quem já viu o sinal inteligente, viu, Karine? Ele deixa você até mais tranquilo, porque você está vendo o tempo em que vai abrir, o tempo que você vai perder ali. Então ele fica mostrando enquanto a gente... Tem sensores que... E os sensores, eles coordenam a abertura e o fechamento do sinal de acordo com o fluxo, né? Com o movimento. Mas aí é claro que é uma ação, mas que com certeza deve fazer parte de todo um projeto maior de mobilidade. Não são ações pontuais apenas. O projeto para frente Manaus é exatamente isso. É discutir como um todo. Né? Então as passagens de níveis são importantes. A pavimentação da rua ela é importante. Por quê? Claro, porque para fluir melhor, quando você pega uma rua que o lado direito está cheio de buraco, ninguém passa. O cara não passa pelo lado direito, ele usa só uma via. Então isso sobrecarrega. A gente tem aqui em Manaus, às vezes você vem com 3 vias e de uma hora para outra passa para 2. Sim. E quando passa para 2, fica uma briga. Quem que vai passar primeiro? E aí... E aí isso... A Maripiranga é um exemplo disso. Né? Sim, isso aí é um problema. Então são coisas, às vezes, simples. Né? Por isso que no projeto Pra Frente Manaus a gente fala em coisas viáveis, em coisas possíveis. Né? Que senão a gente vai falar de metrô de superfície, de coisas... que tem lá em Dubai, vão pegar experiências que são inviáveis e que não vai resolver o problema das pessoas. Então tem que agir de forma rápida com um planejamento de curto, médio e longo prazo. Deputado, teremos candidatura a prefeito esse ano? Nosso objetivo, e eu falo com o coração aberto, o nosso objetivo é discutir efetivamente, porque esse programa, eu falei hoje de manhã, o político é igual um jogador de futebol. Ele está em campo. Então, ele depende da decisão do técnico. Da decisão, se ele vai estar no ataque para fazer o gol, se ele vai estar no meio. Mas nós queremos. Se ele é craque ou não, né? Então, nós queremos contribuir, porque um planejamento bem feito, um programa bem feito, ele pode ser representado por qualquer pessoa. Pelo José, pelo Francisco. Por isso que a gente sempre briga e sempre fala das propostas e programas que não sejam de governo. Né? Porque o governo passa, que seja um programa de Estado, de coisas que possam ficar, de nós pensarmos em Manaus e pensarmos no Amazonas para o futuro, né? Para o futuro, para as novas gerações e com a responsabilidade e o dever com a história para a nossa cidade e nosso estado. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Conversamos com o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu que agradeço muito. Eu quero aqui abrir um parêntese para externar os nossos sentimentos, né, a família Mendes, o nosso sentimento à dona Marise, que tive a oportunidade de conhecê-la e tem, sem dúvida nenhuma, uma história dentro dessa cidade, dentro desse estado,
já contribuiu muito e que Deus possa confortar a família e os nossos sinceros sentimentos. Muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado. Boa noite. 6h55 em Manaus. 18 horas. Bora seguindo para mais uma playlist aqui em 100,7. Olha só, em fevereiro do ano passado, Romana Novaes, mulher do DJ Alok, compartilhou um trecho aí de All the Lies, né? A música do DJ brasileiro em parceria com os britânicos do The Vamps e o DJ alemão que é o Felix Jan. Pois é, esse clipe aí para All the Lies mostra diversas apresentações do Alok viajando pelo mundo, né? Misturado com performance do Felix Jan e os The Vamps. E encerrando a playlist de hoje, All the Lies. Playlist 18 horas. Muito bem, 6h58 em Manaus, né? A terceira da playlist, Alok, Felix Jan, The Vamps, All the Lies. Mais uma pra você. 18 horas. Karime Leão. E o ex-governador amazoniano Mendes utilizou as redes sociais para homenagear a irmã e ex-vereadora de Manaus, Marise Mendes, que morreu na manhã desta sexta-feira. Amazonino descreveu a irmã como uma guerreira social e uma pessoa solidária e inconformada com injustiças. 6h59 em Manaus, boa noite. 18 horas. Finalizando, Karime Leão. Vamos saber os nossos convidados para o carnaval com ele. O convidado é o Iago Barbosa Araújo. E semana que vem tem mais, viu? Faltam 9 dias para a Banda da Mix. Valeu, minha gente, pela participação. Contagem agora regressiva, né? Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje voltamos a informar sobre as denúncias, né? Sobre problemas da falta de enfermeiros em UTIs de hospitais do governo do Amazonas. Não são denúncias vazias, não. São pedidos de socorro de mães e crianças que estão nas unidades de terapia intensiva, as UTIs. Aqui mesmo já informamos sobre o sofrimento de outras mães, as das crianças cardiopatas que sofrem nas filas do atendimento ou acabam morrendo, infelizmente. A falta de enfermeiros intensivistas nas UTIs é uma ameaça direta à vida dos pacientes, uma ameaça direta a crianças e adultos. A preocupação envolve todos que se solidarizam com os que sofrem. Hoje, em função de sua profissão, de informar o que estão dizendo as mães, nossa repórter Júlia Gomes, infelizmente, foi ameaçada brutalmente. A Júlia está grávida de 7 meses. E em nome da Júlia, nós solidarizamos com todas as mães do Amazonas que hoje estão preocupadas com o atendimento médico a seus filhos. E renovamos a esperança de que os problemas venham a ser corrigidos pelo governo do Amazonas para o nosso bem. 18 horas. Finalizando, Karime, boa noite. Cid, Karime, Paulo Castro, M. Luciano e você em 100,7. Boa noite, galera. Muito obrigada, minha gente. Boa noite. Um beijo especial para a minha querida Júlia Gomes. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite, Cid. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã tu, né? Beleza. E amanhã vocês avisam aí que foi o homem... Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.